Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do versículo 1. E eu queria comentar com você, já dando uma pequena introdução sobre o que eu vou pregar. 1 Tessalonicenses 3:1. Essa passagem aqui o pastor Maico já ministrou ela aqui em Campo Grande. Nesses 3 anos e 6 meses que eu estou aqui, eu já ministrei. Mas a forma que eu vou levar ela, a forma que eu vou tratar com você, ela é um pouco diferente. Você vai entender bem hoje o que eu quero falar. Porque quando você vem à igreja, e agora eu quero que você vá prestando atenção nisso. Quando você vem à igreja e escuta a pregação, é como se você tivesse ligado o disjuntor da fé. Sabe, acionado um disjuntor. Então você entra aquela certeza no seu coração. Lembrando a todos, eu não vou pregar isso aqui, só fazer um comentário. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então você só vai ter a certeza, a convicção genuína, né? Não aquela fé, fé católica, fé evangélica, fé budista, não. Isso é religião. Eu estou dizendo a fé bíblica, genuína. Você só vai ter ouvindo a palavra de Deus. Então, novamente falando, você vem à igreja, você ouve a pregação e você liga o disjuntor da fé. Bate aquela certeza no seu coração de coisas que você ainda não viu. Você tem a prova daquilo que você ainda não recebeu. Então você tem uma base dentro de você que aquilo ali é seu, top. Só que essa fé que foi ligada como fosse um disjuntor, ela pode ser desligada a qualquer momento. Então não é assim, eu vim à igreja e escutei a pregação, pronto, está feito, agora eu vou receber. Não é assim. Eu vou te mostrar hoje um inibidor ou aquilo que pode desligar a nossa fé. Então quero que você preste bem atenção, porque isso aqui você vai utilizar muito na tua vida, muito. Porque na hora que você vem à igreja, a sua fé vai lá em cima. A certeza, a convicção, ela vai, e você vai perceber que, sabe, dentro de você, você tem essa convicção, essa confiança em Deus. Olha o que diz então, e eu não quero que você desligue ela com isso aqui que eu vou pregar. 1 Tessalonicenses 3:1 diz assim: pelo que não podendo esperar mais. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica. Então se ele disse que ele não podia esperar mais, porque é uma coisa urgente e importante, e eu vou te falar que é muito importante. De boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. É bem assim como eu li mesmo. Parece esquisito a forma de que foi colocada. É porque quando foi traduzido do original, aí do original passou para o inglês. Quando o inglês veio trazer para nós do Portugal, o português de Portugal, e do português de Portugal para o nosso, aí ficou assim. É o apóstolo Paulo querendo dizer assim, eu vou ficar sozinho aqui em Atenas, mas eu vou enviar aí o Timóteo. Eu preciso ficar aqui, eu vou ficar aqui sozinho, mas o Timóteo, que é o meu discípulo, ou discípulo de Jesus, eu estou mandando para vocês aí. Então ele estava com uma coisa muito importante, urgente, que ele queria saber, e ele mandou o Timóteo. Então estou enviando o Timóteo, vou ficar aqui em Atenas, né, na Grécia, vou ficar aqui sozinho, mas estou enviando o Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. O que ele está querendo dizer aqui? Timóteo, vai lá ver o que eles estão fazendo com aquilo que eu preguei. Porque a fé vem pelo que eu falei? Pelo ouvir a palavra. Então o apóstolo Paulo havia passado ali por Tessalônica e ele pregou. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu quero que você vá lá, Timóteo, você vá lá para saber o que eles estão fazendo com aquilo que eu preguei. E agora vem a mensagem de hoje. Se segurem, para que ninguém, olha o disjuntor aqui sendo desligado, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando você ouve uma pregação e você atinge então a fé, a certeza, na hora que surge uma tribulação, você não pode se comover. Esse comover aqui é emocionar, esse comover é você ficar sentimental, ou você ficar, sabe, fraquejar, se abalar. Então Paulo está dizendo assim, eu preguei aí, e eu não quero que nenhum de vocês misture aquilo que eu preguei com emoção. Então fé com emoção não funciona. Não funciona, não vai dar certo. Você vem na igreja, atingiu fé, aí surgiu uma situação, você chora, se abate, você fica, todo emocionado. Nessa hora que você faz isso, o disjuntor da fé, que você recebeu aquela palavra, você adquiriu a fé, ele é desligado na hora.
Emoção, pessoal, a emoção ela está totalmente ligada aos teus 5 sentidos, ao que você vê, ao que você ouve, aquilo que você sente. E a fé não tem ligação com isso. A fé tem ligação com aquilo que Deus falou com você. Então você pode se comover diante de várias coisas. Por exemplo, você comeu uma comida saborosa que a tua esposa fez, pode se comover. Você recebeu um abraço e um beijo do teu esposo, que gostou, pode se comover. Você foi numa praia paradisíaca e viu aquela praia, coisa mais linda, pode se comover. Nossa, que praia, que coisa mais linda. O diabo te atacou, sem comoção. E é isso que a gente não consegue fazer. A gente não consegue separar as emoções que nós temos, aquilo que nós vemos que nos emociona, com a palavra. Não dá certo. Nesse momento você desliga o disjuntor da fé. Então você ligou escutando a pregação, você se emocionou, você desliga. Você entendeu? O nosso piloto automático é emoção. Nós vivemos sobre a face da terra, como eu falei, emocionados. Agora teve a Copa do Mundo. Alguém se emocionou? Quem se emocionou? Se emociona, vai Brasil, aí perdeu, ai Brasil. Então beleza, tá ok, é jogo, você pode. Agora quando tem uma tribulação, não pode. Porque a Bíblia diz, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. O que eu e você nós fomos ordenados? Para passar por tribulações sem se emocionar. Isso aqui é para quem escuta a pregação. Pastor, é a pessoa que não escuta a pregação. Coitado, essa pessoa certamente ela vai se desequilibrar. A pessoa que não é normal de escutar a pregação, é a pessoa que não escuta muita palavra, é uma pessoa que ela vai desequilibrar, vai dar chilique, vai dar piti, é normal. Então deixa para essas pessoas fazerem isso, nós não. E repito, você se emociona com um monte de coisa. O diabo te atacou, eu não vou nem falar gelado, eu vou falar rocha. Rocha é Salmo 125, deixa marcado aqui, Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor, você só vai confiar em Deus quando Ele fala contigo, certo ou errado? Certo, Você confia em Deus quando Deus fala, e você confia. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião. O que diz aí? Não se abala, mas permanece para sempre. Fala todo mundo comigo, 100% rocha. Você já viu algum de uma rocha gritando? Você já viu algum de uma rocha chorando? Você já viu? Não, então é isso que ele está dizendo. A pessoa que ela confia em Deus, a pessoa que ouve a palavra, ela é como se fosse um monte, ela é inabalável. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus diz que aquele que ouve a palavra dele, Mateus capítulo 7, acho que é o 22, aquele que ouve a palavra dele e consegue colocar em prática, é como aquela pessoa que construiu a casa sobre a rocha. E a Bíblia diz o seguinte: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre o quê? É isso, é diferente, irmão. A pessoa que tem fé, ela não se comporta como uma pessoa emocional. Parece que ela não tem sentimento. Você até acaba muitas vezes confundindo. Parece que a pessoa não tem emoções, parece que a pessoa é fria. Não é que ela é fria, é porque ela tem fé. E a fé, ela não se baseia no momento que você está passando. A fé, ela enxerga 4 quadrantes na frente do que vai te acontecer. A confiança, ela é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, pastor, eu venho na igreja, escutei a pregação, eu saio confiante. Surgiu uma situação lá fora, eu chorei. Você desligou o que você escutou aqui dentro. Na hora, nesse momento, você vai precisar escutar uma outra pregação para corrigir novamente o teu curso. Chorou, já era. Nesse momento, chorou, se emocionou, ficou emocionado, acabou. Deus não opera, não mistura. Fé é ligada com a Bíblia, emoção com os teus 5 sentidos. Se você não interpretar e se você não conseguir entender isso, você não vai conseguir ter resultado na tua vida através da fé. Então, voltando lá onde nós estamos, quem está conseguindo compreender o que eu estou falando? Olha só, para que ninguém se comova, expliquei isso para você, por essas tribulações. Então você pode se comover por qualquer coisa, menos
Tribulação não pode. E ele diz assim, ó, porque vós mesmos sabeis que para isso nós fomos ordenados. Aí eu lembrei de uma historinha que um dia aconteceu com uma menina. Eu achei muito forte. Diz que estava sendo feito um voo internacional. E nesse voo internacional, em cima do Pacífico, deu uma turbulência. Mas aquelas turbulências extremamente severas. Aquela que o avião, a asa dele quase bate. Ela balança tanto que parece que vai bater a voo. O bagageiro abriu, as malas caíram, desceu a máscara. O pessoal começou a gritar. O avião subia, o avião descia. Aquele negócio todo, o pessoal começou a gritar: nós vamos morrer. O pessoal tentava pegar a máscara, não conseguia. E o cara lá, sabe, um dos tripulantes do avião olhou para o lado assim, tinha uma menininha balançando, passando mesma coisa que todo mundo estava passando. E aí ele estava lá, sabe, ele olhou a menininha com um sorriso no rosto. A menininha com um sorriso no rosto, sem emoção nenhuma, assim, tipo alegre, tipo como se estivesse viajando numa coisa normal. E o resto, todo mundo gritando. Aí daqui a pouco passou a turbulência. O avião voltou a ficar bem tranquilo, aquela viagem tranquila. As aeromoças botaram as bagagens de volta, recolheram as máscaras, e aí começou a passar aquela emoção, aquele negócio. Aí o senhor não se conteve e perguntou para a menina. Ele olhou para a menina assim, ó, menininha, por favor, a menina tinha uns 10, 12 anos. Menina, eu estava observando, eu vi que todo mundo está gritando, pensando que ia morrer, e você está bem tranquila. Por que você ficou tranquila? Parece que nada está acontecendo contigo. Ela disse, porque o meu pai é o piloto. E eu confio nele. Se você está em pânico nessa tua tribulação que você está passando, é porque Deus não está controlando a tua vida. Se Deus controlasse, você não estava apavorado. Você está apavorado porque não é Ele que está dirigindo. Se você escuta a Bíblia Sagrada, e se surgiu uma situação que você está emocionado, é porque você não sabe quem está controlando a tua vida. Quem sabe quem está controlando Ele é calmo. Pior momento da sua vida, você não se comove. Pode ser a turbulência que for, nós fomos chamados, e vós mesmos sabeis que para isso nós fomos chamados, para ficar como se fossem rochas firmes. Os que confiam em Deus são assim. E aí ele diz por que isso vai acontecer. Ele diz assim, o apóstolo Paulo. Você está entendendo o que é fé, irmão? Fé é diferente de você ser católico, é diferente de você ser evangélico. Fé é quando surge um momento da tua vida e você já está vendo, além daquele momento, você está vendo quadrantes na frente. Você está lá na frente e você não se abala, porque você já sabe o resultado final, porque foi Deus que falou contigo. Então você se apega mais do que Deus falou do que aquilo que está acontecendo. O medo vem, a fé salta por cima. Você não é escravo das circunstâncias presentes. Você não é escravo disso. E as pessoas vão pensar que você é frio. Você não é frio. Você é uma pessoa que você crê de verdade. E ele diz assim, ó: pois estando ainda convosco, ou seja, não tinha acontecido nada. Quando eu estava com vocês, vos predizíamos, ou seja, nós já estávamos comentando sobre isso que ia acontecer. Vos predizimos que havíamos de ser afligidos. E como sucedeu, e olha o que diz aqui, ó: e vós o sabeis. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Por que eu fui ordenado a não me emocionar? Porque tudo que vai acontecer comigo, Deus já vai falando. Não escutei? Antes. Então se Ele vai falando antes, quando surgir qualquer turbulência, qualquer tribulação, você já está preparado. Você é uma pessoa preparada. Por isso que as pessoas do mundo lá, quando aparece uma doença, elas se escabelam. Ai, eu vou morrer. Vai. Por que vai? Você não estava preparado para isso. O crente, ele não vai ficar de fora das doenças, dos ataques das trevas, das crises. Só que nós somos pessoas preparadas para isso. Quantas vezes você escutou Jesus falando: no mundo tereis? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Então, quando eu entendo isso aqui, eu digo: caramba, agora eu estou entendendo, eu estou me preparando para aquilo ali. E quando você se prepara, então não vai ser uma coisa estranha, não vai ser uma novidade para você. Vou pegar o exemplo aqui do lutador de boxe. O cara vai se preparar para uma luta de boxe. O cara começa lá batendo naquele saco, eu não sei como é que é o nome, eu acho que é saco de pancada, sei como é que ele fala.
Sparring lá, o quê? Enfim, ele começa a treinar. Ele está treinando para luta. Daqui a pouco ele pega lá um cara para lutar com ele só de treino. Ele treina e tal. Aí chegou o dia da luta. Ele se preparou para isso. Aí ele entrou no ringue. O adversário dele enfia um socão na cara. Pá! Dá um socão. Ele vai meter a mão na boca e dizer assim, ó: ai, doeu, por que você fez isso? Ele vai fazer isso? Fala para mim por que ele não vai fazer isso. O que você está fazendo aqui, caramba? Se preparando para aquilo que vai vir na tua vida. Você está proibido de se emocionar. Proibido. Se emocionou, você desligou o disjuntor do que eu preguei. Se emocionar é para quem não se preparou. Dá piti, fica louco, se perturba. O homem de Deus e a mulher de Deus, está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Ele falou: nós já predizíamos, nós já falávamos isso antes de acontecer muito tempo. E quando aconteceu, vocês têm que ficar firmes naquilo que eu falei. Pedro fala isso. Olha o que o apóstolo Pedro diz, 1 de Pedro 4,12. Vamos para lá. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Então, a gente podia trocar o nome assim, não trocar o nome igreja, mas sabe como é que eu poderia chamar esse lugar aqui? Quartel-general. Aqui você vem pegar munição para lutar lá fora. E tem gente que não vem aqui dentro para pegar munição. E eles vão lutar como lá fora? Sem vir aqui dentro para se municiar, sem para pegar munição. Como é que eles vão lutar? Despreparados, armados. E aí vai dar piti. Nós não. Nós vamos passar as mesmas lutas, vamos enfrentar as mesmas situações. Nós não vamos nos desesperar, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Paulo não falou isso? Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo disse: por isso eu não desfaleço, eu não desanimo, eu não jogo a toalha, por isso que eu não fico louco da cabeça, porque ainda que o meu exterior se corrompa, eu estou sendo atacado, o meu interior contudo se renova de dia em dia. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículos 16 e 17. Aí ele diz até no 18, né? Não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, já vão passar, e as que não se veem são eternas. Eu me apego à palavra de Deus que é eterna. É isso, esse é o segredo. Toda pessoa que ela vive pela fé de verdade, é uma pessoa que ela se apega ao que Deus fala. Deu. E você vai ver isso. Não tem chilique, não tem choro, não tem pânico, não tem pavor, não tem esse negócio de ficar triste. Ai meu Deus. Mas a senhora uma vez me procurou e falou: pastor Michael, eu estou passando por tal problema. Eu falei: calma, irmã. Porque geralmente a pessoa que está vivendo na fé, ela tem a tendência de acalmar os outros. Ela não vai entrar na vibe dos outros. Aí eu tentei acalmar ela. Não, irmã, mas a palavra de Deus diz isso. Ela olhou para mim e começou a chorar mais forte. Disse: pastor Michael, eu creio em Deus. Eu falei: a senhora já assistiu Chaves? Aí ela me olhou, sabe, tipo, Chaves? Ela até parou um pouco de chorar quando eu falei do Chaves. Eu falei: mas a senhora já assistiu? Ela disse: já assisti. Então eu falei: a senhora conhece aquele episódio que o Chaves fala assim, ó? Não, quer dizer, sim. E uma hora assim, ó: Chaves, a gente não está te entendendo, sim ou não? Ele falou: não. Quem já viu esse episódio do Chaves? Os mais novos nem sabem o que é Chaves. Depois vocês entram no Google e dá um Google depois, né? Mas o que acontece? O Chaves, ele falava uma coisa com a boca e fazia outra com o quê? Com a cabeça. Então ele dizia não, mas mexia a cabeça como se fosse sim. Eu falei: a senhora está igual o Chaves. A senhora está dizendo: eu creio em Deus. A sua boca está certa, a sua atitude está errada. A senhora está falando uma coisa e está fazendo... Ninguém que crê em Deus está apavorado assim. Não tem como. Não existe isso, irmão. Não bate, não fecha a conta você falar que crê em Deus apavorado. Não tem como. Quem crê em Deus está mais tranquilo. Na pior situação da vida dela, a pessoa está tranquila. A pessoa está em paz, porque ela sabe o que vai acontecer. Olha o que Tiago disse aqui. Tiago não, eu olhei para o Tiago aqui. Os apóstolos estão tudo junto comigo, irmão. Os apóstolos. Pedro. O Pedro, eu também, para nome é uma bênção. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Então está dizendo que vai vir uma prova ardente, pesada, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Não dá para você estranhar. Ai pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Aí eu disse: o senhor está passando uma luta? Acertou, o senhor é profeta. Não,
Não é que eu sou profeta, todo mundo vai passar por luta. Você não pode estranhar. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Você já foi preparado para isso. Você já foi projetado. Você é uma pessoa, não armado de arma, tá? De tiro, né? Mas você é uma pessoa que você está armada. Você está municiada. E agora eu vou te falar um nível mais alto ainda. Olha só, já é um nível alto de fé você não se comover, mas esse aqui arrebenta. Ele diz assim, ó, não, volta um pouquinho de novo, né? Então não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar que uma coisa estranha vos acontecesse. Mas, o que diz aí? Ah não, aqui você está bem, aí irmão, aqui irmão, só você não se comover já é top. Agora quando você fica alegre, imagina você perguntar a uma pessoa assim, por que você está tão alegre? O capeta está me atacando. O capeta está atacando com uma prova ardente. Mas por que você está tão feliz? Porque eu sei que Deus está comigo, eu já venci. Esse nível aqui, irmão, é nível hard. Você está muito bem espiritualmente. Porque a maioria já não consegue nem ficar sem se apavorar. Quando você chegar ao ponto de se alegrar do fato de você ser participante das aflições que Jesus também passou na terra, meu irmão, aí é outra história. Então, já você não se emocionar, não se apavorar, já é bom. Agora você se alegrar, você está top demais. Volta lá para a gente continuar finalizando aqui. Então, Paulo diz, bom, vocês estão preparados, vocês foram chamados para não se comover. Aí ele diz no versículo 5 mais, ó, portanto, não podendo também eu esperar mais. Você vê que o apóstolo Paulo tem um tom aqui na carta dele para os Tessalonicenses. Ele tem um tom de urgência. Ele está preocupado. Portanto, não podendo também eu esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. Como é que está aquilo que eu preguei? Vai lá ver se aquilo que eu preguei antes de acontecer tudo, vai lá ver como é que eles estão, se eles estão bem espiritualmente. E ele diz assim, ó, temendo que o tentador vos tentasse, ou seja, o diabo atacasse vocês, vamos lá comigo, e o nosso trabalho viesse a se tornar ou viesse a ser. Qual que é o trabalho do pastor ou do pregador? Qual que é o trabalho? Pregar. Mas pregar o quê? E quando você ouve a palavra, que você adquire? Beleza, fé. Então quando que o meu trabalho vai ser inutilizado por você? Quando eu prego, surgiu uma luta e você chora. Tudo que eu preguei, você inutilizou. Todos os teus caderninhos de estudo e tal, você jogou tudo por água abaixo. É só você se emocionar. Se emocionou, já era. O meu trabalho de pastor foi inútil. Não vai funcionar. Deus vai te abençoar por misericórdia. Deus vai te abençoar porque Ele quis te abençoar, mas não por fé. Fé não tem nada a ver. A fé é quando você não se apega ao que você está sentindo. A fé é quando você não se abala com aquilo que você está vendo, por pior que seja a situação. Então ele disse, eu estava temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho, aquilo que eu preguei, viesse a se tornar uma coisa inútil. Então eu te peço uma coisa de coração, não inutilize o que eu estou pregando. Não inutilize o meu trabalho. Procure praticar e usar o que eu estou falando. Então não seja um frequentador da igreja. O que é um frequentador? O frequentador é que vem, escuta e diz, nossa, que mensagem, e sai lá fora no dia a dia, fica louco. Seja um praticante da Bíblia Sagrada. O praticante é aquela pessoa que vem à igreja, escuta a pregação, e na hora do vamos ver, ele lembra de tudo o que a palavra de Deus falou. Porque daí você vai se encaixar num texto que eu nem preparei, mas diz lá em Hebreus o seguinte, ó. Tito, Filemon, Hebreus. Eu acho que é Hebreus 10, eu posso estar enganado. 10, versículo 31. O que eu e você nós temos que fazer? Hebreus, não é 31 não, eu acho que eu peguei a referência errada. Hebreus 10, 32. Isso, Hebreus 10, 32. Qual que é a primeira palavrinha? Está aqui, ó. O que vai fazer você vencer ou suportar uma batalha, uma crise, uma dificuldade, é você, ó, lembrar, ó. Lembrai-vos, porém, dos dias. Quando que esses dias passados? Antes de te acontecer uma luta, antes de você ser atacado. Lembrai-vos dos dias passados, em que depois de seres iluminados, ou seja, iluminação é aquela pregação da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Tá, você foi iluminado. Olha o que acontece quando você lembra daquela pregação. Suportastes grande combate de quê? Só assim você suporta.
você se comoveu, dá chilique, já era. Agora eu vou te exemplificar isso aqui para ficar mais fresco na sua cabeça e mais inteligível. Agora você vai entender bem. Jesus, enquanto ele estava sobre a face da terra, curando, libertando as pessoas dos demônios, multiplicando pão e peixe, ele estava realizando a obra. Jesus, ele ficava falando, e ele falou várias vezes sobre o sofrimento, crucificação, morte e ressurreição. Frequentemente ele falou isso. Eu até deixei marcado aqui na Bíblia Sagrada. Eu vou falar para você aqui rapidamente aonde ele falou isso. Anote esses versículos: Mateus 16, 21, Mateus 17, 22, Marcos 8, 31, Marcos 9, 30, e agora eu vou te dar Lucas 9, 22. Então ele falou isso aqui várias vezes. Pergunta que eu te faço: ele já tinha sido crucificado? Ele tinha tomado alguma chicotada? Ele tinha sido já colocado no sepulcro com uma pedra gigante? Não tinha acontecido? Mas ele já estava falando. Então o que ele estava querendo fazer com os discípulos? Preparando. Olha o que diz aqui, ó. Jesus, ele falava isso aqui frequentemente, ó. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, que era a cúpula dos líderes lá judeus, né? E dos escribas, seja morto. E o que ele dizia sempre? Mas ao terceiro dia ressuscite. E todas essas referências que eu te dei aí, de Mateus, de Lucas, de Marcos, Jesus falou sempre isso aqui, sempre. Então o que aconteceu? Os discípulos sabiam disso, e chegou, pegaram Jesus, e Jesus se entregou, tomou chicotada, 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 ficou pedaço da carne de Jesus lá em Jerusalém. Começou a escorrer sangue para tudo que é lado. Meteram a coroa de espinho na cabeça, tiraram a roupa de Jesus. Aquele negócio de tapa-sexo, eu sempre falo, né? Isso é coisa de igreja católica. Jesus não tinha tapa-sexo, foi nu mesmo. Ele é exposto ao vitupério, era vergonha total, para que todo mundo, sabe, se esquivasse olhando. Jesus foi preso nu. E aí aquele negócio todo, ele foi preso na cruz, aquele negócio com a coroa de espinhos para zombar, que era uma coroa de rei na cabeça. E aquele negócio todo foi um espetáculo. A Bíblia chega a dizer que foi um espetáculo. Lá em Lucas 23, 48, ó. E toda a multidão se ajuntara a este, o que diz aí? Exato, foi um espetáculo de sangue. Nossa, irmão, foi um açougue ao ar livre. Sangue para tudo que é lado. Jesus, ele foi deixando um rastro de sangue, aonde ele foi carregando a cruz até chegar no Gólgota. E a Bíblia diz ali, ó: e vendo o que havia acontecido, voltavam as pessoas batendo nos peitos. Esse bater nos peitos é um ato tipo assim, ó, não tem mais o que fazer, é o fim, já era para ele. E aí o que acontece? O pessoal foi observando isso, inclusive quem? Os discípulos. Mas os discípulos, eles tinham a palavra que Jesus tinha dito que ia acontecer. Os discípulos que eles tinham? A palavra. E a Bíblia diz que Jesus foi passando por tudo isso. E atenção, pula para o versículo agora 49 aí, ó. E todos os seus conhecidos, e olha aqui, ó, e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe, o que elas estavam fazendo? Vendo essas coisas. Aí elas foram vendo, e lá no versículo 55 diz assim, ó: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Então elas observaram todo o espetáculo de horror, de sangue, e viram aonde ele foi colocado. Ele foi colocado num sepulcro e uma pedrona, irmão, uma pedra gigante, quase da altura aqui da sede aqui, foi rolada e colocaram lá. O que você acha que é o comportamento que eles tinham que fazer? Fala para mim qual é o comportamento. Se eles já tinham escutado que Jesus, eles sabiam que Jesus tinha dito que ia ressuscitar, eles tinham que voltar no sepulcro? O que eles tinham que fazer? Esperar e aguardar que se concretizasse aquilo que ele prometeu. Tá, elas fizeram isso? Olha como é que elas foram ao sepulcro. Olha o versículo 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos. Essas especiarias e ungüentos para quem que era? Para o corpo machucado de Jesus. Então elas começaram a se preparar baseadas naquilo que elas tinham visto. Então elas começaram a se projetar naquela lógica do sepulcro, sabe, do corpo de Jesus, que devia estar todo machucado. Elas queriam meio que embalsamar o corpo de Jesus, passando mirra, nardo, aloés, esses negócios, essas preparações.
E no capítulo 24 diz assim, ó: e no primeiro dia da semana, que foi um domingo de manhã, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Pergunta que eu te faço: como é que vocês acham que elas foram lá no sepulcro? Elas foram felizes da vida, alegres? Como é que elas estavam? Todo mundo fala comigo: comovidas. O que o apóstolo Paulo falou que a gente foi chamado para não se... diante do quê? Das tribulações, diante do que nós vemos, certo ou errado? Que nós andamos por fé e não por vista, certo? Elas já tinham a palavra ou não tinham? Tá, mas elas não estavam se comportando com a palavra, elas estavam se comportando por aquilo que elas tinham visto. E elas chegaram lá. Quando elas chegaram lá, olha como é que elas se encontraram. 2, e acharam a pedra do sepulcro removida. 3, elas entraram. Entrando, não acharam o corpo de Jesus. E elas ficaram perplexas. Está no versículo, ó: e elas estando perplexas a esse respeito. Será que roubaram? O que fizeram com o corpo de Jesus? Porque a pessoa que está na carne, ela não lembra da Bíblia. Ela começa a projetar as coisas em cima do que está vendo. Ela está emocionada, ela está com sentimentos ali, a flor da pele. Aí pararam 2 varões com roupas luminosas, 2 homens com roupas luminosas, pararam do lado delas. E olha o que eles disseram. Pega para você esse entendimento. E finalzinho do 5. E eles disseram, vamos lá: por que buscais o vivente entre os... Vamos lá, Jesus estava vivo ou estava morto? Mas elas estavam procurando Jesus pela fé ou emocionadas? Toda vez que você se emociona, Jesus está morto para você. Toda vez que você dá chilique, Jesus não existe para você. Ele está morto, ele não vai fazer nada. Você não pode buscar Jesus por aquilo que você viu. Você tem que buscar Jesus por aquilo que Ele falou. Sabe o que Jesus gostaria que elas tivessem feito? Vou te mostrar agora. Pensa bem. Uma delas ia chegar e dizer assim, ó: ai, você viu só quanto sangue, o corpo do nosso mestre está todo machucado. Não é bonito isso? Se você for ver, não é uma coisa bonita, né? Mas alguma delas tinha que ter dito: você está maluca? Jesus vai aparecer. Como assim vai aparecer? Tu não viu tudo o que aconteceu? Você não está na palavra? Ele disse que ele ia acontecer tudo isso e ao terceiro dia... ai, vamos lá no sepulcro comigo? Vai você, eu não vou ficar aqui. Porque a palavra de Deus, ela não é mentira, e Ele vai aparecer. Era isso que Jesus queria que fizesse. Mas elas foram. Por que vocês estão buscando o vivente entre os mortos? E agora vem a parte forte. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Segura, hein? Lembrai-vos de como Ele vos falou, estando ainda na Galileia. Quando Jesus estava vivo, Ele não falou para vocês o que ia acontecer? Vocês já esqueceram? Vocês esqueceram? E aí Ele diz mais, ó: Ele disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Vocês esqueceram disso? Olha o que diz agora: e lembraram-se então das suas... Deu um pinote. Meu Deus, é verdade, Ele disse isso. Só que eu fiquei tão impressionada com aquilo que eu vi que eu esqueci. Vou te fazer um tiratema agora. Vamos lá. Pelas feridas de Jesus nós já fomos? Viu como você sabe? Quando aparece uma dor no teu corpo, o que você faz? Pastor, eu choro, me arrepio. Eu digo: e agora o que vai acontecer? É isso que aconteceu com elas. Quer ver? Jesus veio trazer vida e vida com... Viu que você sabe? Mas quando te dá uma crise, o que você faz? Ai, pastor, eu vou correndo no agiota, meu Deus. É isso aí. É isso que eu estou te falando. Não adianta você conhecer. Se você vem à igreja, escuta a pregação, você liga o disjuntor. Você se emocionou, você desliga. Não vai funcionar para você. O que os anjos fizeram com elas? Ele corrigiu a rota delas. É como se ele ajeitasse o GPS. Quem já errou algum dia o caminho e o GPS, o que ele fala? Recalculando. O que os anjos fizeram? Recalcularam. E sabe de onde que elas voltaram? Ó? E voltando elas do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Então elas saíram falando: pessoal, lembra o que Jesus disse? Olha só que doideira. Lembra o que Jesus disse? Ai, mas o que Ele disse? Ele disse que ia ressuscitar. E a gente foi lá, Ele ressuscitou mesmo. Que doideira, irmão. Elas voltaram. Meu irmão, pelo amor de Deus, volte do sepulcro. Deus quer abençoar você. Volte para a fé. Por isso que é importantíssimo você vir para a igreja. Que quando você está muito emocionadão, você não vai receber nada. Mas quando você vem à igreja e você desligou o disjuntor lá fora se emocionando, eu venho aqui na igreja e eu ligo de novo.
Eu recalculo a tua rota, irmão. Eu prego aqui, você volta para a fé. Você dá uma balançada na cabeça e você diz: credo, meu Deus do céu, eu não estava deixando Deus me guiar. E Deus vai guiar você. Lembra quando Pedro desceu do barco, quando Jesus deu uma palavra para ele no meio da tempestade? O Pedro desceu ou não desceu do barco? Mas ele desceu assim: ai meu Deus, que frio, será que essa água vai me afundar? Ele fez assim? Não, ele desceu por fé, juntou ligado, pá, desceu pela fé. Mas a Bíblia diz no Mateus 14:30 que ele fez o que, pessoal? Coitado, sentiu o vento forte, teve medo. O que aconteceu? Ligou o disjuntor quando desceu do barco. Quando ele começou a ficar com medo, o que aconteceu com o disjuntor? Plec, afundou. Você afunda sempre, irmão, sempre, sempre. Se afunda quando você se emociona. Sentiu medo, Deus não está mais contigo. Fé é a certeza total do que a palavra de Deus falou. Não tem nenhuma ligação com o que você sente. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém. Gostaram do ensinamento ou não? Fique de pé. Pastor, agora entendi. Quando estoura o BO tem que ficar firme. Não posso chorar, me emocionar. Não. Se você quer que a fé se manifeste. Se você não quer que a fé se manifeste, é só você chorar e assim por diante, tá? Eu vou orar por você agora. Peça perdão para Deus dessas emoções. Peça perdão para Deus que de vez em quando acontece com você o que aconteceu com essas mulheres. Eu já atendi muitas pessoas que me disseram assim: ai pastor, é que o senhor não sabe tantas coisas que eu já passei. Quem já escutou alguma pessoa algum dia reclamando para você e você diz assim para a pessoa: não, você não pode olhar para a situação, você tem que ficar firme, Deus é contigo. E a pessoa olha para você e ela diz bem assim: ai, você não sabe tudo que eu já passei. Quem já escutou alguém falando isso? Então a pessoa ela exalta que ela está triste por causa daquilo que ela passou. Ela pode até fazer isso, mas não vai receber nada de Deus. Lembra de Hebreus 11:6? Sem fé? Impossível. Irmão, você não vai atrair Deus com emoção. Vou ler, sem fé é impossível você conseguir agradar a Deus. Impossível. Você não consegue atrair o agrado do Criador para te abençoar, sabe, chorando ou se passando por coitado. Oh Senhor, meu Deus, olha a minha vida. Parece bonito, mas isso quem deve ter te ensinado foi a religião. É bem provável que a religião te ensinou. Deus não é atraído por isso. Deus é atraído por fé. É quando você fica uma rocha, sem nenhum sentimento, firme. Você ri, brinca com todo mundo. Aconteceu a luta, punho fechado e atacando o inimigo. Você está preparado para isso. Deus já te preparou para isso. Amém? Então não esquece. Surgir qualquer luta, fique firme, porque você já sabe o que vai acontecer. Fala de novo comigo assim: o meu pai é o piloto. Quando o seu pai é o piloto e você confia nele, pode dar a turbulência que for. E esse negócio de aviação é também interessante, né? Quem se assusta com turbulência, quem é? Os tripulantes. Os tripulantes. Assusta ou não assusta? Meu irmão, o que você acha que os pilotos fazem? Os pilotos ficam lá assim também. Ai, agora o que nós vamos fazer? Eles fazem isso. Não, eles tomam até café. Eles não têm nada a ver com esse negócio, irmão. Quem se assusta é quem não está preparado. Quem está preparado, irmão, não se abala. Chega até a ser uma coisa engraçada. O tripulante está lá assim: ai, se ele entrar na cabine do piloto, e aí o piloto não vê nada, só raio na frente. Eles tomando café. Aí o tripulante fala assim: o senhor não está apavorado? Não, ali na frente, aqui, ó. E tem aqui o controle aqui de bordo, aqui, ó. Você quer ver aqui, ó. E você quer tomar um cafezinho também? Ó, depois que passar essa nuvem, daqui a pouco o avião faz assim, ó. Quem já passou turbulência assim? Aquela que parece assim, uma coisa que faz assim, ó, desce lá embaixo e sobe. Já passou? Irmão, parece que sai a tua alma. Já passou ou não passou um negócio desse? Eu já passei também. E pastor, como é que o senhor ficou? Emocionado. Tá, mas vamos lá, volta pra cá. Pra ele, pessoal, pra ele é tudo de boa. Quantas vezes já passou por isso? Mas milhares, tá? E mais ainda, né? Ele já passou, ele sabe o que vai acontecer. Então, uma vez eu escutei até um cara da aviação falando que turbulência não derruba avião.
É impossível uma turbulência. O que pode derrubar avião é alguma falha técnica, pessoal, ou até uma falha mecânica. Mas turbulência não derruba. E ele falou assim, então é uma coisa que dá uma emoção, dá um susto e tal. Mas eles já estão acostumados. E essa mulher, ou esse homem que é tripulante, ele não vai conseguir entender a calma do piloto. Não vai conseguir entender nunca. Só para essa pessoa ter calma, só se um dia ela se preparar e saber como é que funciona, ela estudar, aí ela vai ter confiança. Senão ela nunca vai ter. Nunca. Vamos orar, fecha os teus olhos. Já preguei demais hoje, meu Deus do céu. Pai, obrigado por essa palavra. Nós não vamos nos abalar, nós não vamos nos entregar às situações e às circunstâncias. Nós vamos permanecer firmes naquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Nós não vamos ficar irritados, chateados, tristes, depressivos. Nós não vamos dar chilique. Nós vamos nos apegar àquilo que Deus falou ao nosso coração. Quando surge um problema, uma situação, é hora de você provar a sua fé. É hora de você provar aquilo que a palavra de Deus fala. Então levante as tuas mãos aos céus agora e comece a falar para Deus: Deus, obrigado por essa mensagem. Meu Deus, eu vou me alinhar com a tua palavra e não com aquilo que eu sinto. A minha emoção está ligada com os 5 sentidos. A fé está ligada com a tua palavra. Meu Deus, eu quero enxergar além da situação que eu estou vivendo. Eu quero enxergar além do problema que eu estou passando. Eu quero passar por cima de tudo isso. Eu quero olhar lá na frente, depois dessa turbulência, depois dessa tempestade. Me dá uma palavra. Me dá uma palavra, Senhor Jesus, para que eu me apegue a ela. E eu tenha essa certeza dentro de mim. Eu tenho essa convicção dentro de mim, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que providencia. O Senhor é Jeová Jireh. O Senhor é o Deus que provê. Eu não vou viver por vista, eu vou viver pela fé. Como diz o Salmo ele diz: ergui os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Grite em voz alta comigo: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Levanta a mão para cá que eu vou profetizar sobre a sua vida. O guarda de Israel não tosqueneja. Deus, ele não pisca. Deus, ele não dorme. O guarda de Israel, ele cuida de você. Ele cuida de mim. Quem sabe parece que você perdeu o controle, parece que a situação ela saiu de controle, mas Deus tem tudo na palma da mão dele. Aleluia. Deus não tosqueneja, Ele sabe de tudo que está acontecendo. Ele só está esperando você se alinhar com Ele e parar de chorar, parar de se emocionar, parar de ficar desequilibrado. Eu não vivo pela vista. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela então, fé. Deus proverá. Deus proverá. Mais alto, Deus proverá. Deus proverá. Eu olho para o alto. Olho para o alto. Então, vem o socorro, sim. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. De novo, não vivo. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto. Olho para o alto. Vem o socorro, sim. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar e a minha bolsa se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Aleluia. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Sobre as águas. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar e a minha bolsa se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Solta a voz. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Mesmo cego me faz enxergar. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Sobre as águas. Eu não vivo pela
pela vista. Não vivo pela vista. Eu vivo pela fé. Então, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Eu olho para o alto. Olho para o alto. Vem o socorro, sim. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Levante as mãos. Aleluia. Aleluia. Você já está enxergando além dessa situação. Você está enxergando além desse problema, além dessa dificuldade. Você sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Você sabe que Deus está à frente de tudo. E aquilo que Deus falou com você, se você não se emocionar, vai se concretizar na sua vida. Aleluia. Eu não sei porquê, mas eu sei que eu estou falando agora. Existe uma nuvem de glória aqui nesse lugar. Uma presença de Deus sobrenatural está aqui nesse momento. Deus está tratando com alguém especial aqui. Hoje você chegou aqui nessa igreja e você pediu para Deus uma resposta. Você não está aqui hoje por acaso. E de repente você veio até forçado, você não queria vir, mas hoje você entendeu o que Deus tem para você. Se você se manter alinhado com a palavra dele e não com aquilo que você está sentindo, ele vai entrar em ação na sua vida. Essa situação que você está passando, eu profetizo, ela é momentânea. É uma turbulência severa que ali na frente você vai voar tranquilamente. Não precisa se apavorar. Faça que nem aquela menininha da história que eu te contei. Isso, teu pai, o piloto, ele está na frente. Confie nessa palavra profética hoje. E você diz: eu tomo posse. E aplauda bem forte ao Senhor. Uau! Há uma presença de Deus aqui, forte. Uau! Glória a Deus. Toma posse da bênção em nome de Jesus.